há 3 anos, né, Léo? Atrás, nós percebemos que a família tinha que estar junto conosco, para nos entender, para que nós entendêssemos essas famílias, para o crescimento do nosso estudante. Então, nós montamos a Escola da Família. É claro que teve uma série de modificações no meio do caminho, porque tudo que você começa, você vai evoluindo. E nessa evolução nós percebemos muitas coisas. Primeiro assim, nós não vamos chamar a família na escola só para falar mal do filho deles. Isso não cabe mais. Nós não vamos chamar a família só quando o filho está com problema. Nós vamos chamar a família para vir na festa junina. Isso são coisas que têm valor? Sim, mas não agrega. Nós vamos chamar as famílias para nos apoiar e nós apoiarmos eles também. E também não vamos chamar a família para vir aqui, assistir uma palestra e ir embora. Porque isso é fácil, qualquer escola pode fazer, qualquer um pode fazer, porém, palestra é assim, né? Você escuta, você acha legal, aplaude. Você saiu pela porta, você já esqueceu 20% do que você ouviu. Ou mais. Você chegou no carro, 50% já foi. No dia seguinte, você lembra de 5 minutos, 5% de alguma coisa. Então, nós pensamos em fazer alguma coisa que era realmente uma formação, que é muito diferente. Né? O que formar é diferente de você informar, que é um caso de uma palestra. Então, nós vamos formar os pais. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. As famílias mudaram. O pai e a mãe foram trabalhar. Quem forma as crianças? Ouvimos hoje que os jovens não se interessam muito pelo trabalho. Não se comprometem, não têm resiliência, nível de frustração muito baixo. Superproteção dos pais? Pais permissivos? Como a inovação educacional e a importância da participação ativa da família e da empresa pode mudar isso? Estamos aqui com a professora Odete e o professor Léo Lopes. Professora Maria Odete Perrone Lopes, diretora pedagógica do Instituto JIF, mãe da Giovana, Daniela e Mário. Vó de Rafaela, Maria Eduarda, Theo, Guilherme, Gabriela e Emanuela. Educadora há 52 anos. Professor Léo Lopes, gerente de projetos da Escola Germinari, pai de João e Chico, 27 anos vivendo a educação. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe de 2, empresária e orientadora parental. E estou aqui com o Dr. Vimer Botura, pai e avô, psiquiatra e psicoterapeuta. Somos fundadores da Universidade de Pais. Reunimos conteúdos e especialistas para levar conhecimento e leveza para pais, educadores e profissionais. Concursos, palestras, atendimento para você e para a empresa. Se você é novo aqui, se cadastre no canal. Inovação educacional e a importância da participação ativa da família e da empresa. Professora Odete, professor Léo, vamos falar aqui sobre a escola da família na Escola Germinari. Como que funciona? Vamos. Primeiro, obrigada pelo convite. E o tema que eu gosto muito de falar é sobre a escola da família. Como nós dissemos anteriormente, num outro dia, a nossa escola ela tem algumas diretrizes muito claras, né? É transformar o jovem para um ambiente de trabalho, é isso que nós fazemos aqui, muito bem, e baseado em todos os valores que nós temos. Mas para que isso dê certo, para que as coisas realmente aconteçam,
nós precisamos do apoio do terceiro elemento, que são as famílias. Isso só fica em pé porque nós temos 3 coisas importantes e uma delas não deixa de ser a família. Há 3 anos, 3 anos, né, Léo? Atrás, nós percebemos que a família tinha que estar junto conosco para nos entender, para que nós entendêssemos essas famílias, para o crescimento do nosso estudante. Então, nós montamos a Escola da Família. É claro que teve uma série de modificações no meio do caminho, porque tudo que você começa, você vai evoluindo. E nessa evolução nós percebemos muitas coisas. Primeiro assim, nós não vamos chamar a família na escola só para falar mal do filho deles. Isso não cabe mais. Nós não vamos chamar a família só quando o filho está com problema. Nós vamos chamar a família para vir na festa junina. Isso são coisas que têm valor? Sim, mas não agrega. Nós vamos chamar as famílias para nos apoiar e nós apoiarmos eles também. E também não vamos chamar a família para vir aqui, assistir uma palestra e ir embora. Porque isso é fácil, qualquer escola pode fazer, qualquer um pode fazer, porém, palestra é assim, né? Você escuta, você acha legal, aplaude. Você saiu pela porta, você já esqueceu 20% do que você ouviu. Ou mais. Você chegou no carro, 50% já foi. No dia seguinte, você lembra de 5 minutos, 5% de alguma coisa. Então, nós pensamos em fazer alguma coisa que era realmente uma formação, que é muito diferente. O que formar é diferente de você informar, que é um caso de uma palestra. Então, nós vamos formar os pais. Então, nós temos encontros semanais. Aí você vai dizer, mas o pai não vem toda semana para a escola. Vem desde que ele acredita e veja um propósito. A gente trabalha na Geminari muito assim. Tem propósito? Vale a pena? Vai transformar? Então nós vamos fazer. Não tem. Não vale a pena, não tem propósito. Que as pessoas não vão, não aderem. Hoje em dia o que não tem propósito não vai para frente. Porque são muitas informações, muita coisa, né? Então, nós temos que montar uma escola da família que tenha propósito, que os pais se sintam acolhidos, que nos acolhe também e que realmente tenha algum significado. Então, vamos fazer uma formação. E essa formação, ela é feita através de assuntos que os pais querem saber, que nós queremos que eles saibam e o que nós vamos fazer. A gente traz na escola, nessas nossas conversas semanais, presencial 2 vezes por mês, né, Léo? 2, às vezes 3. Às vezes 3, presencial. Nós temos uma arena aqui bem grande, que comporta aí as 700 pessoas que nós... Maravilhosa, arena. Mais na presencial. E nas outras 2 semanas são lives. Então, nossos encontros são, de fato, semanais. E detalhe, pessoal, desculpa. Só por favor. E na semana que tem feriado, que não dá para fazer live, nem a gente faz evento presencial, a gente disponibiliza uma jornada virtual de algo, resgata um conteúdo já trabalhado, cria um conteúdo assíncrono para que o pai também possa dar continuidade no seu processo de formação. E nós fazemos esses encontros, e não fica só nos encontros e na formação, que eu vou explicar mais detalhado, mas através da plataforma, Léo, que depois eu queria que você explicasse melhor como funciona, que você tem mais propriedade para falar disso. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos de coisas que nós fizemos, que são assuntos muito importantes. Vamos falar de saúde mental. Foi uma jornada de saúde mental. Então, nós trouxemos psicólogos, trouxemos educadores, trouxemos pessoas do RH de empresas para falar... Que tem uma outra visão. Já que nós... Muitas vezes parecida com a visão dos pais. Isso. E nós lidamos com os nossos alunos para quê? Qual é a nossa missão? Transformá-los em excelentes profissionais. Sim. Então, eles estão no ambiente de trabalho já. Uhum. Aqui, a partir de 14 anos, as aulas práticas e tudo mais, entre aspas, já são em ambientes de trabalho real. Ninguém é café com leite aqui, não. É real.
Então, nós trouxemos pessoas do RH para falar sobre saúde mental nas empresas, trouxemos o doutor, psiquiatra, e então é uma jornada. E nós terminamos essa jornada né, com uma coisa interessante que nós fizemos essa vez. Nós trouxemos a nossa família. Eu trouxe meus filhos e meus netos. O Léo trouxe os filhos dele e a esposa dele. E fizemos uma reunião familiar. Para discutir saúde mental em família. Como é que nós fazemos isso em família? Que somos jeitos também, que erramos também. Sim. Então, nós terminamos com as nossas famílias falando. E isso é assim, é uma jornada bem grande. E isso também não tira a nossa discussão com os pais. Nós ainda faremos o final. Qual é o final? Os pais ficam em grupo, né? Eles se agrupam. E aí presencial escola, também. Presencial. Em algum desses encontros. Nesses encontros, vai ser o final. E eles vão discutir tudo que nós fazemos. O que ele agora, como pai, com tudo que ele ouviu, com tudo que ele aprendeu, pode melhorar na saúde mental de seus filhos. O que ele, como pai, de tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu, pode ajudar nos alunos que são maiores, que já estão no mercado de trabalho. Como ele pode ajudar? Como é que ele condiz a saúde mental? Porque como os nossos alunos são muito jovens, e nós temos uma outra frase aqui. Jamais subestime a capacidade de aprendizado de um jovem. Então, quando o nosso menino, vou chamar até de menino, com 17, 18 anos, ele vai para a empresa agora, e não é para ser um tirador de cópia, não. Efetivamente, ele vai trabalhar. As pessoas mais velhas, que você tinha menino de 17 anos, sabem o quê? Então, a gente não pode subestimar essa capacidade. O jovem tem uma capacidade de aprendizagem gigantesca. A gente não pode ficar naquela mesmice, porque aquilo lá também atrapalha o desenvolvimento dele, ele não quer mais aquilo. Diminui, né? Diminui. E, na verdade, a oportunidade, a forma de trazer informações, pensar e trazer novidade também é outra, né? É outra. E claro que quando ele vai ser gerente de uma loja, que é o que eles fazem no 2ª e 3ª série do ensino médio, ele gerencia uma loja. Aí chega o cliente lá e fala assim, eu quero falar com o gerente. O gerente, você? Isso é complicado para ele. Nós precisamos dos pais, nesse momento, que ele está ali na profissão, exercendo, trabalhando, e tem momentos que ele também tem 17 anos. E os pais precisam estar conosco. Então, essa saúde mental que nós trabalhamos foi para abranger tudo isso. O que o jovem tem, ele às vezes tem uns transtornos aí na cabeça, né, doutor? Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos entender que ele está com algum problema de saúde mental, que hoje em dia, infelizmente, é algo assim bastante grande. Quando os pais podem perceber isso, o doutor nos ajudou muito a perceber que aquilo é realmente uma doença ou é alguma coisa passageira, porque isso acontece também, e a mãe já acha que ele está com isso, está com aquilo, começa a dar remédio sem a criança precisar. Enfim, estou falando de um tema. Sim, dessa jornada. Desta jornada. Então, é realmente uma jornada. Então, os pais, eles se interessam muito. É um interesse muito grande, porque ele precisa entender aquilo. E nós aprendemos muito com os pais também. Aliás, como diz, quanto mais você ensina, mais você aprende. Não é verdade? Você só aprende ensinando, né? Você aprende muito, e a gente aprende muito. Então, essa discussão dos pais leva eles a ter mais confiança, leva a melhor lidar com os seus filhos. E essa plataforma até nos ajuda muito, né, Léo? Então, eu vou deixar isso para você contar. Só completando uma coisa importante, que esse processo de formação que nós promovemos é feita a informação, é dado o conceito, eles entendem isso no dia a dia, como isso é aplicado, e eles trazem isso para o cotidiano deles. E ao trazer para o cotidiano, nesses encontros que a professora coloca, a gente tem um ganho de valor tão grande, porque advindos de uma pandemia, onde houve o isolacionismo, né, as pessoas ficaram isoladas, a carência de formar essa rede de apoio entre pares e não mais ter autoridades como apoio. Então, quem é o apoio do pai? Como é que a gente consegue fomentar essa rede de apoio? A gente coloca numa mesma mesa
pais de sextos conversando com pais de primeira série do médio, segunda série do médio, que já passaram por experiências, então há uma troca. Promover essa troca. Nossa, você não acredita, meu filho aconteceu isso. Exatamente, dentro de um tema. Então os grupinhos de pais são formados, não é para falar mal de professor, nem para falar mal de escola, Aliás, falar mal da vida. Isso aqui a gente... Não tem, né? Não tem. Não tem. Então, esses grupos são estimulados a formar, como se fossem grupos de trabalho naquele espaço de tempo para debaterem aquele conteúdo, como que isso se aplica na minha realidade de família. Nossa, mas meu filho está passando por isso. Nossa, o meu também já passou por isso. Se eu te falar como é que a gente fez. Existe essa troca ali, né? E Esse aí, pedaço é muito importante. muito, Esse é um muito, pedaço importantíssimo. E tem um detalhe, quem faz a mediação dos pais, depende, são dois públicos, né, que fazem as mediações dos debates dos pais nas mesas. Ou são alunos, ou são próprios pais. A gente chama os pais... A gente chama de embaixador anfitrião. Que eles é que fazem, porque são várias salas, são 30 e poucas salas que a gente ocupa para fazer isso. Sim. Tem que ter um mediador, senão... Tudo tem que ter um mediador, senão a coisa não acontece. E esse mediador, né, Léo? São pais que a gente tem mais convivência, convive mais com a escola. E que são mais frequentes na escola da família, porque a gente tem um ranqueamento também de participação e engajamento, né? Nós é uma jornada, só ilustrando. Por favor. A jornada dos valores. Isso. Né? Porque os pais têm que ter os mesmos valores que nós. Então, a primeira coisa que nós falamos são valores. Então, foi uma jornada, né, também. Falamos de cada valor, o que eles representam. E quando foi o trabalho em grupo, quem mediou foram os nossos alunos. Do 8º, 9º e 1º ano. Ensinando para os pais como se vivenciar os valores que aqueles que os quais defendemos como bandeira. O que eles aprenderam com isso e o que os rico, pais... muito rico. Não, é um momento assim... A palestra funciona como disparador temático. Isso, exatamente. É isso. Como uma aprender... contextualização, olha, esse assim, assunto. Isso é extraordinário. É a teoria, vamos dizer assim, né? É o que nós trabalhamos aqui com os alunos. Né? Tem o disparador, tem uma teoria, que é fundamental. Exatamente. Depois tem toda a prática, que é isso que a gente faz. Existe esse conceito, ele é aplicado assim. E você, diante desse conceito que tem essa aplicação, como é que você vai aplicar isso no seu cotidiano? É o atitudinal. Como é que você vai tomar isso para realmente poder modificar alguns padrões ali, ajustar alguns padrões? E aí temos a plataforma. E temos a plataforma. A plataforma é um ambiente virtual que foi 100% personalizado aqui para o nosso contexto, aonde a gente tem, cada família, a gente costuma brincar que tem um embaixador. Esse embaixador, o que é uma embaixada no outro país? Não é quem representa seu país de origem? Então pronto, a família indica um embaixador para ser o representante desse país família. Só que e a gente teve um ganho tão absurdo, um parênteses aqui, que pais separados... Nossa. Que a gente só tinha uma vaga para um embaixador. E agora, com um país, dentro de uma outra representação, 2 embaixadores, não dá. A gente criou o papel do embaixador, que é o responsável direto pela comunicação com a escola, e a possibilidade de cônsuls. Então ele indica mais 4 pessoas. Por quê? Às vezes o pai é separado da mãe. Aí os 2 querem participar da escola da família e querem ter acesso ao conteúdo. Só que aí esse pai trabalha, a mãe trabalha e esse filho fica a maior parte do tempo, às vezes, com a avó em casa. E essa avó já é uma pessoa mais antenada, está numa outra circunstância aí, né, de propósito. E ela também quer participar. Então é um outro cônsul que participa. Então existe o embaixador, que é esse representante oficial com quem nos comunicamos diretamente, e existem esses outros convidados que também têm acesso à plataforma, que são as pessoas envolvidas na educação do jovem. Porque a gente precisa, não é formar, a gente não tem a escola, não é só com o pai ou com a mãe, é a escola com a família como um todo. Família e os educadores no entorno. Quem é que atua na educação direta, influencia diretamente na educação desse indivíduo em casa? É com eles que nós queremos. Pode ser até o padastro ou a madrasta. Exatamente. Vó, cunhado, padrinho, madrinha, irmão mais velho, que às vezes que toma conta, que é uma realidade que também que a gente encontra. Então, e aonde é que eles têm acesso a esses conteúdos? A essa plataforma, aonde ela é exclusiva somente para essas pessoas cadastradas, vinculadas aos nossos alunos. Neste ambiente, o pai tem boletim. Tem boletim numa escola, na escola da família. Só que o nosso boletim é diferente, a gente chama de relatório de jornada. Então lá tem todos os temas que já foram atribuídos, o percentual de conclusão, se é uma atividade síncrona, assíncrona. Quem daqueles participou? Quem participou, não participou, se ele emitiu o certificado, porque para cada ação, cada etapa que ele passa, ele pode emitir um certificado com atribuição de carga horária para aquele
tempo que eu me dediquei, né, por aquela dedicação, e esse certificado, alguns pais utilizam isso na faculdade, quem está cursando, para atividade de extensão. O município de Osasco, se eu não me engano, já estava aceitando como atribuição de plano de carreira, de carga de formação. Eles usam esses certificados de formação com a gente. Então, e esse ambiente ele é muito interessante, que a gente faz a gestão de aprendizagem de todos os participantes. Todos. A gente tem 99% dos nossos famílias cadastradas nessa plataforma. E conforme ele vai atuando, ele vai cumprindo essas jornadas, ele vai recebendo uma pontuação. E isso vai atribuindo a ele um ranking, que ele pode ser um embaixador 5 estrelas, que a gente chama. E essa plataforma, a gente conseguir fazer essa gestão da aprendizagem, uma outra característica muito legal, que é engajadora, que normalmente, o que acontece? Quando o filho passa de ano, o pai vai, filho, parabéns, você passou de ano, não é assim? Os pais mais engajados, que a gente brinca, fala que passou de ano, quem entrega um boletim para o pai, quem homenageia o certificado para o pai, um botão de 5 estrelas para o pai, é o filho. Pai, obrigado por você ser participante da minha educação. E tem um cerimonial, né? Não é? Todo final de ano tem um cerimonial. Para poder fazer essa homenagem que o filho presta ao pai em agradecimento. A adesão é alta. A adesão é alta. Eu posso dizer... o nosso grande público, que a gente é o 6º, 7º, 8º, 9º e primeira série de ensino médio. Porque a gente acredita que até ali é uma bela formação, 2ª e 3ª série vem se quiser. Isso. Eles vêm. E vem. Então eu posso dizer que desse grupo a gente tem uns 85% de pais que realmente não é que vê um dia... Não, só assíduos. Passam de ano. Assíduos. Interessante, porque muitas escolas, você viu uma época que as escolas abriram o que chama APM, Associação de Pais e Mestres, né? Muitas escolas abriram, mas assim, parece que não deu muito certo, porque grande parte dessas APM desapareceram. Parece que trazer os pais para a escola muitas vezes trouxe algum tipo de problema para as escolas, né? Então, vocês lidam, como vocês lidam com isso? Quer dizer, é bem diferente da experiência geral das escolas. A Associação de Pais e Mestres, ela em algumas escolas ainda existe, viu, professor? Escola de Estado e públicas, ela existe. Mas para que serve essa Associação de Pais e Mestres? São pais que vão ver se cai o telhado. Fazer a gestão de recursos. É outra coisa. Precisam pintar a escola, é outro olhar. Importante também, mas... Importante também, mas nós estamos falando de uma outra coisa. É periférico, não é essencial. Não é essencial. E assim, a escola, eu vou falar assim de uma maneira muito geral, tem medo dos pais. A partir do momento que o pai virou cliente, sabe essa história de cliente, eu sou cliente. Nem do consumidor, né? Eu lembro, há anos atrás, a escola onde eu estava, nós ficamos uma semana discutindo se a escola se o pai era cliente ou se o aluno era cliente, quem era cliente. Gente, eu lembro tão bem disso. A partir desse momento, parece que o pai, acho que paga a escola, tem que mandar. Nós temos uma coisa muito boa aqui ninguém paga nada. Então, não temos esse problema. Mas os pais, eles se veem no direito, não é verdade, de interferir na gestão da escola, no propósito da escola. Então, a escola tem um pouco de medo, porque vai um pai lá e fala assim, nossa, a parede é azul. Aí vai o outro pai e fala assim, não, põe vermelho, é melhor. E a escola quer agradar os dois, porque ela precisa daquele... Tem dinheiro, da mensalidade. Daquele cliente. Então, eu acho que a escola, pegando só um pouquinho esse gancho, ela tem que pôr o seu propósito claro, acreditar nele e fazer os pais acreditarem, e não vai mudar porque o pai falou. Desde o início e todo dia. Desde o início e todo dia. Né? Para os pais, para os alunos, né? Aqui a gente tem isso claríssimo, né, Léo? Sim. Nós somos desse jeito. É então, preciso que a gente mostre para as famílias, né, que é preciso que haja uma interação, escola, aluno e pais. Tem que existir. Se há uma cisão, tipo assim, duas posições, a escola e nós, né, essa cisão prejudica muito o desenvolvimento. Total. Não, ela não desenvolve, ela não dá certo. E como nós falamos,
para quem assistiu no outro episódio, na outra conversa que a gente teve sobre a importância dos valores, aonde nós falamos da escola do futuro, então isso é a importância, onde esses valores dão essa linha mestre. E esses valores são claros para todo mundo. Sim, para os pais, para os alunos, para os professores, para toda a comunidade nossa escolar. Acho que foi importante, professora, a gente trazer um contexto, porque acho que as pessoas podem pensar, não, mas eu já conheço a Escola da Família, porque existe um programa federal que chama Escola da Família. Sim. A senhora se lembra, a senhora vai se lembrar, a senhora provavelmente, você é novinha, Luiz, não deve lembrar, que o Chalita, quando ele era secretário de Educação em 2000, mais ou menos 2000, ele criou um projeto chamado Escola Aberta, que era uma outra... Fim de semana, os pais iam para a escola para receberem oficinas profissionalizantes que eram dadas por oficineiro. Eu fui oficineiro, eu lembro desse daí na época. Isso eu não conheço, vai. E aí era a expectativa, eu me lembro que o que tinha de pano por fundo era a preservação do espaço escola enquanto instituição, mas também enquanto prédio, porque estava acontecendo muita depredação do espaço físico. E aí, recentemente, eu estive participando sabe disso, de um evento, de um lançamento de um relatório anual sobre a participação das famílias nas escolas. De uma avaliação internacional, uma pesquisa internacional. Isso. Eu não vou entrar muito no meandro da polêmica, não, viu, professor? Tá bom. Mas existe uma questão, seguinte, que a gente sempre traz e discute. Com qual propósito, de novo, a fala que é fundamental, com qual propósito essa família precisa participar da educação do filho? As escolas não prevêem no projeto pedagógico, a participação da família. Qual é a colaboração da família para a formação desse indivíduo que será o egresso da escola? Não prevê isso. E cobra da família posições de correção. Né? É só isso. Só de correção. Né? E não de direção, de alinhamento. Exatamente. Desenvolvimento. E a família, por sua vez, não sabe disso. Eu me lembro que nesse encontro que teve de lançamento, me dispus um pouco com uma secretária municipal de educação, que ela falou o seguinte: doutor, olha que frase que eu achei seríssima. Nós, professores, professoras, ela citou no feminino, nós da educação infantil somos as responsáveis para desfraldar as crianças e ensinar as crianças bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, opa, quem ensina isso em casa sou eu, minha mulher, não tem isso não. Isso que ensina, eu tenho pai e mãe para isso. É órfão. Né? Como assim? Assumir é a história da corresponsabilidade. Um não tem que fazer o papel do outro, eles têm que andar par. Né? E é isso que a gente propõe. Isso tem que estar mais claro também. Isso tem que estar claro. E o que não está claro. Não está claro. Então você olha. Que não está claro. Talvez não há uma disposição para, né? Não, eu acho que deixou de estar claro. Houve-se o tempo onde, na sua grande maioria, você tinha o homem que ia trabalhar, a mulher cuidava dos filhos e tinha o papel da escola. Né? E acho que até tem uma revolução aí um pouco anterior a isso, muito relacionado ao pós-guerra, né? Onde teve o êxodo rural. Então, quando veio-se para as cidades, cada um passou a estar na sua casa, na sua grande maioria com muro, depois apartamentos. Então, você não tinha mais a comunidade, a vizinhança, a família no entorno, os avós, e era aquele pequeno núcleo familiar, aonde, então, esse homem saía para trabalhar e aquela mãe ficava ali. Com quem que ela ia conversar sobre o quê? A avó que dava a dica do remadinho que tirava a dor de barriga, quem é que conta isso? Aquela roda em volta da fogueira, aonde que isso acontecia? Deixou de ter. Então, isso passou interrompido. Muito bom, agora a mulher vai trabalhar também. E a criança? A mulher vai trabalhar também. E agora, quem é que cuida das crianças? Tem que ser a escola? Esses papéis precisam ser revisitados. E quando a gente traz uma visão mais corporativa, que é a linguagem que os pais e as mães mais entendem e conhecem hoje, quando você tem um contrato de trabalho, você é contratada por uma empresa, quais as suas metas, qual o seu papel, qual a sua responsabilidade, talvez isso precisa voltar a trazer essa comunicação. E qual que é o papel da família? O papel da escola? Isso eu acho que precisa ser reolhado. Na verdade, o que os pais têm com a escola é um contrato, né? Tem de trabalho. De prestação de serviço. Sim, prestação de serviço. E nesse nosso contrato da escola, tem a escola da família. Uhum. Verdade. Aqui ele já entra sabendo, né, professor? Ele já entra sabendo que aqui dentro do nosso contrato de prestação de serviço
ele precisa estar presente. Inclusive, a conversa com as famílias na entrevista é essa. Olha, seu filho está entrando, mas o senhor sabe que o senhor também está entrando para a escola? O senhor tem consciência, Sim, tem disponibilidade para isso? Fazer parte, É, né? porque aqui também nós temos... Né, não é passou na porta e quero estudar nessa escola. Não, ela tem um processo longo de admissão. E a última parte dessa admissão é uma entrevista com os pais e com o aluno, né? Para até entender um pouco deles, ele entender um pouco da gente. E isso é muito claro. Dentro dessa entrevista, ele sabe, existe a escola da família. Inclusive, nas entrevistas, temos até a pessoa da mãe madrinha que participa, né? Que é uma pessoa do nosso time, do projeto Escola da Eu vou Família. contar uma coisa para vocês, que foi bastante interessante. Nós temos 2 escolas fora de São Paulo, no interior. Uma em Valinhos e uma em Amparo. Desculpa. Lins Lins e Amparo. É outra coisa que eu ia falar, outra coisa. Lins e Amparo. E nós temos uma brincadeira, porque quando chega no final de uma jornada, a gente faz uma prova. Nesse dia os pais chegam atrasados, você acredita? Eles ficam com medo. E que bom que eles repassaram por aí. Mas eu vou contar como é a prova. A gente brinca, hoje é dia da prova. Na verdade, é uma dinâmica que nós fazemos. Né? Normalmente, o dia da prova é uma dinâmica que é até divertida, é engraçada, mas muito profunda. Então, tem uma dinâmica que a gente faz depois de falar sobre conhecimento, que conhecimento não é só conhecimento teórico, né? Conhecimento é conhecimento de família, conhecimento de pessoas. Então, a gente fala de tudo isso. E a prova, uma dos itens da prova é a seguinte: põe pais de um lado, filhos de outro. Os filhos participam. Daí a gente pega 5 lá, faz algumas perguntas para os pais sobre os filhos e para os filhos sobre os pais. Perguntas simples. Por exemplo, perguntamos para os filhos: como chama o chefe do seu pai? Ou da sua mãe, quem estiver ali. Do outro lado, o pai lá escreve para a gente ter certeza que ninguém tá roubando, né? Ninguém está colando. Você acredita? E assim fizemos várias, né, Léo? Fizemos outras perguntas também. Se vocês acreditam que... Quanto nós podemos dizer que erraram? Aqui em São Paulo. São Paulo, nós estamos falando. Nossa, acho que um acertou, você sabe se é para usar. São várias perguntas. É divertidíssimo, eles dão risada. Os pais que estão na plateia ficam lá com o filho dele ao mesmo tempo, enfim. Fizemos esse mesmo dinâmica no interior. Lins e Amparo. Lins e Amparo. Que coisa interessante. Gente, que coisa interessante. Lá, 99% de acertos, tanto de um lado quanto de outro. Outra convivência, outra É o velocidade. tempo, né? Olha O tempo de convivência é muito maior. Como isso é significativo. Muito interessante. E nós contamos isso para os pais já, daqui de São Paulo. Muito interessante. E eu acho que essa mudança, e que a gente vive, estamos falando de grandes cidades, como que a gente repõe isso, ou acha espaço para isso? Como que a gente consegue apoiar essas famílias, então a família do pai, da mãe, dos educadores, padrasto, madrasta, dessas crianças, como que a gente consegue dar esse suporte, né? Então, a gente vai através da Escola da Família aqui, e também os pais entre eles começaram a se conhecer. Isso é muito bom. Essa relação, troca, a rede de apoio sendo fortalecida. A comunidade. A referência de orientação deixa de ser a psicóloga, a diretora, a mãe madrinha, seja quem for, da escola. Vai ser o par. É o pai do aluno. Faça grupo de WhatsApp. Não. Eles têm um fórum dentro da própria plataforma. Ódio mortal do grupo de WhatsApp de pais, de mãe. Eles conseguem interagir dentro da plataforma. Tem lá um fórum, um espaço próprio deles que eles conseguem se conectar entre eles também. É uma rede social em prol do desenvolvimento do estudante da escola. E aí a gente tem alguns resultados já, sabe? A escola aqui, ela é uma escola muito intensa, né? Ela exige muita coisa, precisa ter todos os valores, precisa ter uma parte de aprendizagem grande. Então, quando chega no final do ano, muitos alunos acabam não permanecendo. Ou porque não passaram, ou porque não tem os valores, ou porque não tem nenhum dos dois, ou porque, enfim.
E aí nós damos um levantamento, né, Léo? Todo ano a gente faz, né? Dos alunos que não continuaram por alguma razão. Quantos são filhos de pais que são assíduos na escola da família? Qual foi o nosso resultado? Os que saíram, assim, os que saíram por alguma questão em relação aos valores são de pais ausentes da escola da família. Seguramente. Eu já fiz muita palestra em escola, né? Muitas atividades. Os pais cujos filhos mais precisam que eles estejam presentes, não vão, e se vão para atrapalhar. É. Impressionante. Não dá certo. É comprovado isso. É comprovado. Os pais dos melhores alunos que menos precisam ali vão. É impressionante. Mas eu lembro que quando a gente fazia reunião igual todas as escolas fazem, que chama os pais para reunião para falar de nota, se o filho tá bom ou não, quem vai? Os pais que vão ser só elogiados. Lógico. O pai daquele menininho que não estudou, danadinho. E eu falo danado de não estudar, porque aqui a gente gosta de aluno danado, assim, no bom sentido. Lógico. Né? Extrovertido, criativo, que professor não gosta muito não, mas a gente gosta. É criativo, enfim. Mas quando a gente chama aquele que está indo mal, que precisa de um apoio, esse não vem. Não vem. E isso, a gente comprovou isso assim... Nos não números, é científica, podemos dizer que é uma... Estatisticamente, vamos dizer assim. Estatisticamente, vai. Mas, na verdade, pela nossa quase amostra, cientificamente. pela nossa amostra. É. É uma coisa bem interessante. Então, nós vimos que já temos resultados. Sim. Que os pais que vêm, que os pais que não vêm também por vir, né? Vêm para aprender, vêm para se formar, vêm para tantas outras coisas, para participar, se envolver, conhecer outras coisas, né? E uma coisa curiosa também, interessante, que a gente tem relatos dos pais, né, em torno disso, é como uma pedra na água, que vai criando aquelas, né, essa abrangência, transbordante, efeito transbordante. A gente tem alguns pais que são educadores, que levam os temas que eles estudam aqui para virar pauta de reunião de professores nas escolas onde eles trabalham. Tem pais que levam os temas abordados aqui para discutir no churrasco, no almoço, com a família. Olha, vimos tal coisa, ó, cuidado, sabe? Eles transbordam isso para a sociedade como um todo. Não é limitado somente para os nossos alunos, não. E como tem um efeito colaborativo. Eles se desenvolvem, né? Tanto 100%. pessoalmente como profissionalmente. Muito. Exatamente. Grande parte desses pais não necessariamente trabalha nas empresas aqui. Não, a escola não é só para filhos de funcionários. Bem poucos. Alguns, nós temos aqui 3, 4% só de bem poucos. filhos de funcionário. São pessoas... A nossa escola tem uma outra característica, que ela é totalmente diversificada. Democrática, literalmente. A diversidade aqui é enorme. Nós temos pessoas de todas as cores, de todas as religiões e, literalmente, de todas as classes sociais. Temos bilionário, riquíssimo, médio inferior, que mora dentro de uma comunidade e que é menos favorecido financeiramente. Sim. Temos tudo isso aqui. Aí você vai, mas como é que a gente lida? A gente lida com a família, pondo todo mundo no mesmo patamar, na mesma mesa. Sim. A gente tem, entre os alunos, o cognitivo, todos muito parecidos, porque eles passam por um processo grande de admissão. Sim. E aquele que tem mais, ele aprende a vida como ela é. E aquele que tem menos se inspira naquele para poder desenvolver. Então é uma relação até entre eles, e a gente faz isso com os pais, porque os pais estão também aqui, convivendo com essas pessoas todas, assim, de um crescimento que não tem preço. É um crescimento que não dá para explicar. Aí fica até emocionado. Como isso... Não, mas isso é uma coisa que eu posso dizer, que aqui na Germinária é uma coisa de muito orgulho e de muito crescimento para todo mundo. Você fala com o filho do dono, mas ao mesmo tempo você está falando, desculpa, sem nenhum preconceito, mas por favor, de pessoas menos favorecidas. Sim. E você percebe que é tudo igual, você não sabe quem é quem. Se você andar na escola agora, você não vai saber quem é quem. Não sabe. Você não vai saber quem é mais favorecido ou menos favorecido. Você vai saber que uma pode ser
preto e o outro é branco, porque tá visível. Tá visível. Agora, o que não é visível, você não percebe. De maneira nenhuma. Isso é outra coisa que traz uma formação muito grande, que traz uma... sei lá, é bonito de se ver isso, né, Léo? É muito, isso é uma muito coisa bonito. bem interessante mesmo. E quando a gente fala desse crescimento, como eu comecei dizendo e falando aqui, do desafio que a gente ouve dessa geração que não se interessa pelo trabalho, que não é resiliente, que começou a fazer um estágio, teve uma chefe que aumentou o volume, não vou mais nesse trabalho, eu não quero mais. Então, o que a gente está trazendo aqui é falando da importância desse suporte da família, dessa conexão, e que uma escola pode ajudar a promover isso, e também, na verdade, como as empresas podem promover isso também para os seus funcionários, porque se essa empresa tem uma equipe, funcionários que tem uma boa relação familiar, certamente serão ali profissionais muito mais empenhados, dedicados e com uma outra eficiência. Com certeza. Do que se tiverem funcionários ali na equipe que tem vários desafios na família. Desafios todo mundo tem, mas que tenha recursos e esse suporte para lidar com isso. Mas você sabe, a gente começa a ensinar aqui os alunos muito cedo de que trabalho é importante. Você tem que ter o seu trabalho realmente como opção de vida. E não tem outra escolha. Sim. Ai, não, felicidade. Não, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, mas ajuda muito. Né? Claro. Tem que ter. As pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? Parece que a gente cresceu dizendo que é pecado você falar de dinheiro. Não, não é não. Então a gente começa a ensiná-los mesmo, desde o 6º ano, a função que tem o trabalho, o que ele representa, para quando ele chegar realmente aonde ele está. Tem muito aluno aí que está voando, né? Muito bem, mas muito bem mesmo. Já comprou apartamento, carro, a mãe já estudou. Então, quando ele chegar lá, ele não vai ter preguiça. Ele vai falar, não. Aqui não é o nem, né? Hoje em dia não é o nem trabalho, nem estudo. Aqui é o com o trabalho e com o estudo. Então, existe essa outro tipo de coisa que esta escola e outras tantas poderiam fazer, que é esse compromisso. Isso é um compromisso que a pessoa tem que ter. Então, está na veia deles. Posso dizer que isso nós pusemos na veia deles, o quanto é importante a gente ter um trabalho, você gostar. A gente fala muito isso. Os seus amigos depois vai ser os da faculdade, mas são os que você está trabalhando junto, não tem muita opção. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Então, essa parte, muito pouco. Não vou dizer para você que é 100%, nada é 100%. Mas é tão significante que nem é levado em consideração. Eles levam isso muito, muito a sério. Eu vi uma frase recentemente, dessas coisas de YouTube, coisas assim, de internet, coisas assim, uma frase interessante. Se o conhecimento não resolve todos os problemas, não é a ignorância que irá resolvê-los. Né? É isso. Né? Então, assim, tipo, você fala assim, 100% não tem, mas esse é o caminho, né? É o caminho. E eu divido pessoas assim, são pessoas do fazer e pessoas do falar. As pessoas do fazer sabem que fazer custa, tem erro, tem dificuldade. Sim. As pessoas só do falar falam em fazer, mas não sabem. Isso. Né? E criam obstáculos para os do fazer. Então, assim, vocês são do fazer. Somos do fazer. Né? Somos da mão na massa. Mão do fazer. Né? Temos atitude de dono, então dos nossos valores. Beleza. E a gente fala isso conforme a gente já está promovendo isso para os jovens. A família está tendo essa oportunidade enorme de aprendizado, crescimento e conexão, que é uma das maiores realizações que um pai e uma mãe pode ter. É verdade. Né? Que é nessa criação desse ser humano. E, na verdade, talvez o papel mais importante que a gente faz como pai e mãe, e que isso vai semeando. E esses profissionais, essas famílias cada vez mais conectadas, com troca,
com generosidade para várias outras gerações. E isso é muito o que a gente acredita. Então, esse formato é realmente Nós também acreditamos assim. grande exemplo. É o que tem que acontecer. Eu acho que não tem muita escolha, não. Eu acho que é por aí que a educação tem que ir. As empresas têm que ir. As empresas têm que começar a acreditar nas escolas. Vamos conversar. Sim. Vamos abrir outras... É bom para todo mundo. Só tem ganha-ganha. Ninguém vai sair perdendo, muito pelo contrário. E a gente falou isso também no outro episódio, o episódio que a gente fala da Escola do Futuro, dessa complementaridade com a empresa. Exato. Onde a empresa pode ter trocas com as escolas desse tipo de profissional, desse jovem que ela está procurando, com possibilidades de capacidades, de habilidades, e que para a escola esteja cada vez mais atenta a isso. Eu acho que a escola tem que parar um pouco. Vamos fazer uma escola para passar na faculdade XYZ. Também. Não é para não fazer isso. Mas dá para a gente fazer muitas coisas. Sim. É o tal de EO que eu falo com frequência nas minhas palestras. Né? É importante fazer a universidade? Mas existem outras alternativas que podem ser muito boas. Nós temos muitas pessoas que são bem-sucedidas e que não fizeram universidade. Eu conheço muitas. E muitas vezes as pessoas assim, não, se você não fizer a universidade, não tem futuro. Não é verdade. Tem. Tudo depende do grau de comprometimento. Exato. Eu vi o meu filho me encaminhou aqui uma mensagem que nos Estados Unidos hoje uma das profissões que mais ganha dinheiro, sabe o que é? Encanador. Sim. Encanador. O cara é encanador, e eu conheço aqui no Brasil várias pessoas, carpinteiros, marceneiros, etc., que criaram filhos, puseram em faculdades, e os filhos fizeram faculdades e não encontram lugar no mercado de trabalho, e esses pais conseguiram fazer tudo isso sendo uma profissão técnica. Né? Totalmente. Então, assim, tem outras alternativas além da alta especialização, etc. Tem muitas alternativas. Na Estônia, as escolas técnicas lá são para eletricista, cabeleireiro, chefe de cozinha, que são profissões que precisam de pessoas. Sim. E aí que eles vão. O nosso é ser técnico em administração, em desenvolvedor de sistema, que é o que nós estamos precisando. Cada país tem lá a sua dor aí no que precisa, né? Eu tive recentemente, por coincidência, na mesma época que você por lá, e eles têm pouca população para necessidade de funcionários. Sim. Eles estão importando pessoas para poder trabalhar nessas funções, porque o número de pessoas é pequeno para a necessidade do mercado. Eu vou te dizer que nós estamos... Como é que fala? Exportando pessoas? Aqui no Brasil, para trabalhar nas empresas da Austrália, Nova Zelândia, não tem. Então, a empresa está mandando, já foram mais de 1.000 funcionários para trabalhar lá, que não tem. Beleza, então nosso tempo já foi muito bom, beleza. Acabou. Encerramos? Encerramos. Que pena, estava boa a conversa. Muito obrigada por mais essa conversa enriquecedora, profunda. Eu tenho certeza que traz aqui muitas reflexões para pais, para filhos adultos que talvez não são pais, para executivos, para escolas, para professores, para mentores, para cuidadores. Para o jovem que assistiu, que eu vi também. Exatamente. Para essa visão de como esse suporte, esse conhecimento junto a famílias muda tudo. Muito obrigada. Adorei participar. Adorei falar com você. Ok. Adorei. Beleza. Obrigado. Muito obrigada, ouvinte, por ter participado de mais esse episódio. Para você que é novo no canal, deixa aqui seu comentário, deixe sua sugestão e já olha por aqui que tem mais conteúdo muito bom. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.